Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos, saudações rubro-negras. Simon Ledo no comando do pós-jogo no Coluna do Fla. Ele, Roberto Nazário e Poeta Túlio. Alô, Simon Ledo, que vergonha em Chapecó. Não tem outro adjetivo, né, Rafa, para designar o que aconteceu hoje em Chapecó. O Flamengo, como disse o Túlio, ficou mais de 30 minutos com um a mais contra o lanterna do campeonato. E foi esse fiasco aí. A gente vai falar da arbitragem nesse pós-jogo aqui, né? Falhou pra caramba. Fazia tempo que a gente não viu uma arbitragem tão ruim. A gente tá acostumado a ver uma arbitragem ruim. Mas tão ruim, fazia tempo que a gente não via. Mas não justifica. Nada do que for dito por Renato Gaúcho na coletiva, uma decisão a cada 3 dias, estamos em 2 campeonatos agora, nada justifica o futebol, eu ia falar varziano, mas eu já vi jogos mais bonitos na várzea, esse futebol medíocre praticado pelo time do Flamengo. Talvez medíocre nem seja o termo correto também, né, Poeta? Porque medíocre vem de médio, como a gente sempre fala aqui. Futebol horroroso praticado pelo time do Flamengo. E o pior não é só o futebol, porque se ainda fosse, como disse a Ana agora, não fosse aquele time de resultado, né? Joga feio, mas pelo menos garante o resultado, tipo time do Tite. Mas não, um time que não consegue sequer fazer 1-0 numa Chapecoense, Nazário. Lanterna, assim, a Chapecoense caiu no primeiro turno ainda do Brasileirão de tão ruim nesse campeonato. E o Flamengo vai lá e faz essa vergonha. Era melhor nem ter gastado essa grana de viajar para Chapecó, que é um transtorno enorme, ter ficado no Rio e ter levado um WO, sinceramente. Porque esse um pontinho aí não vai feder nem cheirar no final do campeonato. Eu acho que nós estamos na final da Libertadores. O pessoal tem que entender que são 3 dias uma decisão. O Renato já está vacinado e o time não tem tempo para treinar. E ninguém sabe também as dificuldades que acontecem no Flamengo. Então, assim, eu acho que o Flamengo está na final da Libertadores e isso é uma marca muito importante na carreira na história do time, né? E, assim, ninguém sabe das dificuldades que esses rapazes passam. Fazendo né? estágio com o Renato Gaúcho, né? Tem que rir para não chorar. Sério, você está adiantando a coletiva já para a galera, então. Não, eu estou plagiando ele, ele. Tô Então, ligado. assim, eu já decorei tudo que ele vai falar. Entendeu? Hoje a gente vai ouvir que é 3 dias uma decisão, ninguém sabe o que a gente está passando, eu já estou vacinado, estou tranquilo, o pessoal me xingou, mas eu estou acostumado com isso, já treinei grandes times e nós estamos ainda na decisão da Libertadores e temos chance no Brasileiro, temos chance, pode aguardar que nós temos chance. É isso que ele vai falar. E assim, o que mudou foi só o adversário. O Flamengo vem jogando sistematicamente da mesma maneira. E como a gente falou aqui no intervalo, o Flamengo desorganizado, sem volume de jogo, sem velocidade, saindo com muita morosidade para o ataque. A Chape avançou suas linhas, incomodou o Flamengo, e o pior, quando abaixava suas linhas, vinha num contra-ataque quase sempre perigoso. Tanto é que empatou o jogo e não ganhou, como a Aninha falou agora, muito bem colocado. Não ganhou porque é um time rebaixado. Porque se fosse, mais uma vez eu vou falar essa frase, se fosse um time minimamente organizado, ganharia do Flamengo. O Flamengo, lamentavelmente, outro dia eu ia colocar isso no Twitter, eu falei, não vou colocar não. Mas hoje eu sou obrigado a colocar. O Flamengo virou abóbora, a carruagem virou abóbora. Deu meia-noite, acabou a magia, acabou o encanto, e a carruagem virou abóbora. O Flamengo não passa de um time comum. E vou dizer mais. Sinceramente, depois de hoje, eu já estou com medo do dia 27. Tá sem som, o Simon? Tá mudo, som. Simon. Valeu, Nazário. Uma coisa que eu penso assim, dia 27, o time é muito mais qualificado, né, do que qualquer um outro que a gente fez fiasco recentemente no Campeonato Brasileiro, do que
uma Chapecoense da vida, o Grêmio, seja lá o que for, o Palmeiras, que é um time que está robusto há mais tempo ali. Mas eu entendo, Túlio, que lá no dia 27, os próprios jogadores jogarão contra a postura. Essa desorganização, o que eu sinto assim, não é falta de vontade, mas sei lá, falta de inspiração para os caras, sabe? Eles não entram como o Michael entra, como se fosse uma final da Libertadores. Eles entendem que Brasileirão, acho que nem vai dar mais mesmo. Então, assim, o subconsciente, a impressão que eu tenho. Então, eu ainda tenho a esperança maior no dia 27, porque eu sei que lá, mesmo nessa bagunça tática que é o Flamengo, os caras vão dar a vida para trazer a Libertadores. Será que é assim, pô? É o que a gente espera, né? É o que a gente espera, né? Que dia 27 seja diferença, mas tem que, assim, eu na minha cabeça coloco que mágicas não acontecem, né? Nada é por acaso, principalmente no futebol. Tudo exige treino. O Zico, para chegar a ter aquela perfeição de faltas, depois do treino ele batia 80 faltas, né? Por mais que ele tivesse o dom, mas ele aprimorava, batia todo dia 80 faltas. Então, como é que o time pode chegar dia 27 jogando dessa forma até lá? Aí o segundo treinador, ele não tem tempo para treinar, né? Ele não tem tempo para aprimorar, para colocar o time para jogar, organizar. E assim, a Chapecoense é a pior defesa do campeonato. Ela entrou para esse jogo com 50 gols sofridos, a pior defesa, né? Acabou o jogo com 52, o Flamengo fez 2 gols, menos 26 de saldo. O Flamengo jogou com 1 a mais durante 30 minutos, né? O Caio Nunes foi expulso aos 14, o Everton Ribeiro foi expulso aos 89, né, aos 44. O jogo teve 30 minutos e não conseguiu fazer um gol na pior defesa do campeonato e talvez numa das piores equipes da história dos pontos corridos, da pior campanha, né? Então, assim, porque assim, essa questão da motivação pra mim é muito pouco. Você vai lá, vai viajar, vai sair, vai lá pra Chapecó pro cara entrar sem estímulo de, no mínimo, vencer a partida, de jogar de forma decente. Porque assim, o primeiro tempo, pra mim, o Flamengo já foi muito abaixo, fez 2 gols, levou 2 gols, né, com falhas ali, defensivas, mas nada justifica o que aconteceu. Aí você tem um treinador, ele tira um lateral, coloca um atacante, pega o zagueiro, bota de lateral, pega o volante que ele falou, comigo acabou a fase de improvisação no Flamengo. Arão é volante, o Arão foi jogar de zagueiro. Então, assim, e é aquilo que eu falei durante a transmissão, não adianta você encher o ataque, pegar lá o setor ofensivo, encher de atacantes, que numericamente, eu tenho um jogador a mais, vou encher de atacante. Se não tem organização, Simon, não adianta. Só a vontade. Outro dia o Nazário colocou isso aqui e eu concordo com ele muito. Só a vontade não adianta, tem que ter um mínimo de organização, tem que ter um mínimo de padrão, tem que ter um pouco de tranquilidade também. E a gente não vê. Hoje o time do Flamengo só joga da seguinte forma: joga a bola pelos corredores e tá difícil. O Michael não consegue fazer uma jogada individual, o Bruno Henrique, bola chuveirinho na área. Somente esse tipo de jogada que o Flamengo tem. Então, assim, me preocupa muito com como que a gente pode chegar dia 27. E se dia 27 a gente tiver time pra jogar, né? Vamos mandar um salve aqui pra galera que tá participando. Apesar desse jogo triste que foi hoje contra a Chapecoense, e roubado também, né? Vamos deixar claro aqui que, apesar do time ter jogado muito mal, o Flamengo foi claramente prejudicado, né? A arbitragem na TV, todo mundo falando, deixando claro que o árbitro hoje garfou o time do Flamengo, mas, é claro, a gente quer focar no que o Flamengo precisa melhorar, né? O nível da arbitragem no Brasil não vai melhorar tão cedo, porque não há interesse da CBF em que se tenha uma arbitragem melhor, né? Até o VAR, que seria uma alternativa para diminuir o número de injustiças, é usado de maneira contrária, para aumentar as injustiças no futebol brasileiro. Então, para mim está muito claro, no que depender da CBF, o nível do futebol é dali para baixo. Então, o Flamengo não pode esperar por isso. Agora, o Flamengo precisa sim, eu vi muita gente cobrando isso nas redes sociais ali, o Flamengo precisa vir a público, a diretoria, a mesma diretoria que deveria cobrar lá dentro, o departamento de futebol, deveria vir a público
E deveria fazer uma pressão direta na CBF para essa palhaçada que está acontecendo aí com a arbitragem. Os caras do Atlético Mineiro estão fazendo, faz tempo, né? Tem dado certo. Vários pênaltis a favor do Atlético Mineiro. Agora a diretoria do Flamengo não, tá omissa. Parece que tá envolvida em outras coisas. A diretoria do Flamengo gosta de Twitter, pô. A diretoria do Flamengo gosta de Twitter. Vai lá, dá uma tweetada. Ou então, assim, ganhou o outro jogo, aí eles aparecem. Porque vamos combinar, né? Será assim... que a CBF se liga em enigmas do Twitter? É por isso que aí o Braz aparece? Cara, e nem é só isso, Simon. Assim, o Flamengo tá numa situação... assim, numa crise, que a gente sabe que tem a crise, tem um problema interno. O Renato chegou depois do jogo da Copa do Brasil, entregou o cargo, os caras bancaram, não teve ninguém com a dignidade de vir dar uma coletiva, dar um mínimo de explicação, nem que seja pra falar abobrinha, nem que seja pra falar, não tem, eles não aparecem. Eu lembro que em 2018 o Landim e boa parte das pessoas que apoiavam e apoiam ainda chamavam o Bandeira de banana, né? Ah, é um banana, que não sei o quê. E agora? O Landim falava, olha, eu sou o topo do comando, não vai ter mais banana, futebol vai ter comando. Cadê o comando? Eu tô aguardando o comando. O que eu vejo é dirigente só aparecendo na boa, indo pro Twitter. Ai, mas a arbitragem, que a tabela, que a CBF... Tem que ir lá na coletiva aparecer, tem que reclamar como você falou, Simon. Fazer igual o Atlético faz. Explicar pra torcida o que tá acontecendo, né? Deixar passar. O Renato entregou o cargo. A responsabilidade agora é deles. Cadê, pô? Cadê? Tem uma eleição. Ah, vamos pintar a arquibancada. Dane-se a arquibancada da Gávea, porra. Entendeu? Dane-se. Dia 27 tem o jogo mais importante do ano. E aí o cara... Ah, vou pro Twitter. Ai, mas hoje a arbitragem da CBF. E o que tá acontecendo internamente, pô? O treinador já entregou o cargo, pô. O cara já falou, eu não tenho capacidade de treinar o time do Flamengo. E os caras estão mantendo um cara que já falou que não tem capacidade. E não falam nada. E aí, vai ser omisso? Cadê o comando, Landim? Ô, Landim, cadê? Cadê seu comando? Você não era o presidente que tudo comigo? Cadê, pô? Bate no peito agora. É a crise, pô. É agora que parece os homens, pô. Separa as crianças dos adultos. Cadê, pô? Covardia isso com a torcida, pô.